Em 2025 eu treinei por 186 dias, em casa, sem incentivo algum, apenas com a minha motivação e força de vontade. E hoje eu trouxe conselhos para você se motivar e conseguir manter a constância nos seus treinos em casa. Olá, eu sou a Vitória Bruscato, fundadora do Estante da Pipoca, que é um blog e também um canal no YouTube, esse qual vos fala. O nosso blog já tem mais de 10 anos, esse ano vai completar 13, então tem muito conteúdo legal por lá. Já convido você a conhecer o blog, o link dele tá aqui na descrição, e também a se inscrever aqui no canal e acompanhar nossos vídeos. Uma meta que eu tenho para 2026 é voltar com esse canal ativamente, postando vídeos semanalmente. Estou começando com esse que é o primeiríssimo de 2026. Então convido você a acompanhar o Estante da Pipoca. Como eu falei, esses são conselhos para te motivar a treinar em casa, mas eles também servem para se você treina em academia. Por que eu tô focando em falar de treinos em casa aqui nesse vídeo? Porque a academia, querendo ou não, ela tem sim alguns estímulos. Só o fato de você pagar uma mensalidade já é algo que você pensa, poxa, eu tô deixando meu dinheiro ali todo mês, então eu vou fazer valer. Se você tem um personal, ele vai estar ali te esperando sempre. Se você trabalha próximo à academia ou se ela tá no caminho entre o trabalho e a sua casa, você pode encaixar ali na rotina, passar na academia durante o seu trajeto. Então, mesmo que indiretamente, a academia acaba tendo mais estímulos para você ir lá e treinar. Agora, em casa, normalmente os treinos dependem 100% de você. A não ser que você tenha um personal que te acompanhe e tudo mais, enfim. Isso seria um caso à parte, mas normalmente em casa os treinos dependem 100% de você e muitas vezes a gente precisa tirar, assim, força de vontade de onde nem tem para conseguir se manter constante nos treinos. Então eu vou focar em conselhos para te motivar para treinar em casa. Só uma breve história para quem não sabe, eu sou formada em educação física. Assim que eu saí da escola, eu já entrei na faculdade, eu fiz bacharelado em educação física, porque eu trabalhava com dança, então eu quis entrar numa área que me permitisse ter mais opções dentro da dança, que era algo que eu já fazia. Só que eu nunca fui muito de academia em si. Eu trabalhei em academia por muitos anos, sempre dando aulas coletivas, então eu dava aulas de dança, aulas de zumba, ritmos, também aulas de ginástica, como por exemplo step, jump, e eu vivia ali naquele ambiente de academia. E com o tempo eu comecei a treinar em academia, porque também como eu dava aulas que exigiam muito do meu corpo, eu comecei a treinar mais por uma necessidade de fortalecer o corpo para eu também não passar dessa para uma melhor, porque a minha rotina era realmente muito puxada, e aí eu fui pegando gosto por treinar. No começo, como eu trabalhava na academia, eu treinava de graça, porque eu era professora, então eu podia utilizar as dependências da academia, até que chegou um momento que eu decidi parar de dar aulas coletivas, sair da academia, me matriculei, né, assim, numa academia e comecei a treinar como aluna, pagava pra ir, mas novamente eu passei por um momento complicado da minha vida, que eu precisei fazer alguns gastos na parte assim financeira, precisei ajustar algumas coisas, cortar gastos, e aí eu cancelei meu plano de academia, só que realmente eu precisava fazer exercícios. Fazer exercícios é uma coisa que me dá um ânimo, assim, sabe, no meu dia. Já não era mais assim, eu comecei a treinar por prevenção, né, para fortalecer meu corpo porque eu precisava. Depois se tornou algo mais relacionado à estética e depois se tornou algo que eu precisava para mim, para minha mente mesmo, para o meu corpo. E como eu sempre fui da dança, eu sempre fui muito acostumada a me movimentar, a estar nativa, enfim, e eu comecei a sentir falta da academia. E foi aí então que eu decidi começar a treinar em casa. Tendo dito isso, dado esse background pra vocês, vamos aos conselhos. Eu vou tentar ser bem objetiva e direta nesses vídeos, porque toda vez que eu vou gravar aqui pro YouTube eu falo muito e os vídeos ficam enormes. Então esse aqui vai ser um desafio de fazer um vídeo super objetivo. Então vamos aos conselhos, eu tô com a minha colinha aqui. Primeiro de tudo, tenha um porquê, uma motivação. Como eu falei pra vocês, no início eu treinava por prevenção, depois passou a ser estética e hoje é algo que eu realmente preciso, além de que eu quero manter o meu corpo
bonito, digamos assim, como ele está, e até melhorar, ganhar um pouco mais de massa e tudo mais. Então eu tenho uma motivação, porque se eu não treino, eu sinto que o meu dia está incompleto. Encontre a sua motivação e não pense que, por exemplo, ai, que coisa fútil é a minha motivação eu ser, sei lá, magra e bonita. Gata, se é importante pra você, abraça e vai. Você precisa ter uma motivação pra tudo que você for fazer na sua vida, porque senão você vai desistir. Não se prenda a um tipo de treino, ainda mais se você não gosta. Como eu falei pra vocês, no início eu não gostava muito da academia. Quando eu digo que eu não gostava muito de academia, é que eu não gostava muito de musculação em si. Hoje em dia eu gosto de fazer treinos de força, mas gente, existem uma infinidade de exercícios que você pode testar. Então, fiz um treino de força hoje, não gostei. Amanhã faz um yoga. No outro dia faz uma aula de taebo, que é maravilhoso. No outro dia faz uma aula de jump. No outro dia faz step, outro dia faz dança. Claro, né? Faça o que tiver dentro aí do possível para você. Mas existem tantas modalidades para você se prender a só uma, porque quando a gente vai treinar em casa, a gente pensa que a gente precisa ficar seguindo à risca um cronograma de treino certinhos. Só que às vezes você demora até achar algo que te agrade. Entendeu? Então, eu sugiro, principalmente se você está começando a treinar em casa agora, ou se você não se sente tão motivada, procure outras modalidades, teste coisas que você ainda não testou, até você encontrar uma ou duas, enfim, que te agradem. E aí sim vai ser mais fácil de você manter a constância, porque você vai estar fazendo algo que você gosta. Crie um sistema. Quando eu digo sistema, é você meio que criar um ritual para você treinar. Então tenha o seu cronograma de treinos para você já saber o que você vai treinar, por exemplo, durante a semana. Você pode ter um horário fixo. Eu, por exemplo, todo dia eu treino mais ou menos por volta das 18, que é quando eu finalizo o meu trabalho. Então eu termino de trabalhar, desligo o computador e já vou treinar. Faz parte meio que da minha rotina pós-trabalho, digamos assim. Então você ter um sistema, algo que vai te ajudar mesmo, esse compromisso, vai ser muito útil. Você pode estabelecer um horário, você pode ter um cronograma, você pode ter até um ritual, tipo, antes de treinar eu tomo um shake de sei lá o que, ou depois de treinar eu como uma barrinha de sei lá o que. Cria essas pequenas coisinhas, ações, macetes que vão te ajudar a manter este hábito. Faça com o que você pode e seja criativa. Uma coisa que limita muitas pessoas de treinarem em casa é do tipo, mas eu não tenho tal equipamento, eu não tenho tal coisa. Gente, vamos parar. Eu já vi gente fazendo aula de step usando tijolo. Eu, quando preciso fazer treino com pesos, eu não tenho halteres em casa, eu uso garrafa de água. Tem garrafa de 500 ml, tem garrafa de 1 litro, tem garrafa de 2 litros, aí dependendo da intensidade do peso. Preciso agachar segurando um peso, não tenho. Pacote de arroz, pacote de feijão, coloca peso na mochila e agacha. Sejam criativos, não fica se prendendo. Que é um exemplo meu mesmo, né? Que eu já falei que tudo isso que eu falei agora eu uso, tá? Mas um exemplo meu, eu tinha antes um tapete de yoga, né? Ele se chama mat. Só que ele já era bem velhinho e ele tava se despedaçando. Eu precisei jogar fora, não tava dando mais pra treinar com ele. E eu não tenho mais. Hoje eu treino em cima do tapete da sala. Ele é um tapete um pouco duro, assim, digamos, é ruim, por exemplo, de apoiar o joelho. Então eu peguei uma camiseta velha, que quando eu preciso fazer treinos no chão, de apoiar o joelho ou apoiar os cotovelos, eu coloco a camiseta embaixo pra não me machucar. E vou embora, gente, faz o que tem. Quando der, eu compro outro mat. Mas assim, não vou parar de treinar por isso. Então, seja criativa. Facilite o hábito. Esse tá um pouco relacionado com a dica que eu falei de criar sistemas, mas facilitar o hábito é isso, é você não ficar dependendo de ter que decidir o que vai fazer na hora. Se você já tem um cronograma de treinos, isso facilita o hábito. Se você deixa a sua roupa de treinos já separada, para você só vestir e treinar, isso facilita o hábito. Se você tem um cantinho na sua casa específico que você usa para treinar, isso facilita o hábito. Então, coisas que vão facilitar o seu hábito de treinar. Aliás, essa é uma dica de ouro para qualquer hábito que você quiser construir e manter. Facilite o hábito. Comece pequeno.
Por que comece pequeno? Porque se você já quiser chegar com os dois pés na porta, fazendo um exercício mega difícil, um treino de 1h30 que você não aguenta, você nunca mais vai querer voltar a treinar de novo, meu amor. Você nunca mais vai querer tentar voltar a treinar de novo. Então, escolhe um treino leve para iniciantes ou para intermediário. Claro, escolhe o que tiver aí de acordo com o seu nível mesmo, né? E comece com algo que seja ou ok para você fazer ou fácil. E aí depois, com o tempo, você vai aumentando a dificuldade. Porque se você já começar no difícil, no dia seguinte você vai acordar toda quebrada, você vai falar jamais que eu vou treinar hoje de novo. Então também vamos nos ajudar. Compartilhe suas conquistas. Isso é algo que para alguns pode parecer bobo, mas na verdade ajuda bastante. De repente você pode combinar com uma amiga de vocês treinarem juntas e sempre mandar uma para outra foto quando treina. Você pode postar no seu Instagram. Você pode entrar em algum grupo do Gym Rats, que isso motiva bastante. Inclusive, nós temos um grupo do Gym Rats no Estante de mulheres ratinhas de treino, que treinam em casa, que treinam na academia, enfim. No nosso grupo vale todo tipo de treino, a gente se motiva bastante. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser entrar, tá bom? E é isso, gente. Cria o hábito de compartilhar, seja no seu Instagram, seja com alguma pessoa em específico ou participando de um desafio. Isso vai te motivar porque você cria um compromisso público com as pessoas. E aí você vai começar a pensar, tipo, cara, eu já mostrei para as pessoas que isso é algo que é um hábito que eu tenho, então eu não posso mais falhar. E isso também ajuda na sua motivação. Tenha metas reais e se presenteie. Como eu falei, comece pequeno. Você não precisa começar querendo treinar 7 vezes na semana, 1h30 por dia. Não, você pode começar fazendo 3 vezes na semana, 20 minutos de exercício. E aí depois você vai aumentando. Então, comece com essas pequenas metas de treino, de poucos dias na semana, de pouco tempo por dia de treino. E também se presenteie. Por exemplo, você pode falar assim, este mês eu vou treinar 3 vezes na semana. Se ao final do mês eu de fato tiver treinado 3 vezes na semana, todas as semanas do mês, eu vou ao cinema. Eu vou comprar algo que eu queria muito pra mim. Porque essa é uma forma também de você se recompensar pelo esforço que você está fazendo por si mesma, que você estabeleceu pra você mesma. Torne o processo mais prazeroso. Você pode, enquanto tá treinando, colocar uma música que você gosta, colocar um lookinho de treino, mas é em casa, e daí fique bonita pra você mesmo, pra você treinar, acende uma vela, um incenso que vai deixar sua casa mais cheirosa, deixa o ambiente legal, pra você não ficar naquela de treinar e tipo, ai que saco, eu tô dentro da minha casa, eu já fico aqui o dia inteiro, eu não queria estar treinando aqui, não. Torne o ambiente legal, liga uma luz de LED, uma coisa que eu fazia muito na minha outra casa era treinar no quarto, porque no quarto a gente tinha uma luz de LED toda em volta do teto, assim, e aí eu colocava a luz eu treinava com a luz apagada, colocava a luz de LED vermelha e colocava uma música que eu gostava. Gente, eu me sentia dentro da academia, porque na academia tem, né, aquelas luzes geralmente são vermelhas, então é uma coisa tão simples, mas que muda completamente o ambiente e deixa a tarefa mais prazerosa. Por fim, registre seu progresso. E aqui eu não tô falando de você mostrar para as outras pessoas, mas para você de fato no final do ano ou no final da meta que você estabeleceu para si mesmo, olhar para trás e ver o quanto você conseguiu. Por exemplo, eu mencionei aqui no começo do vídeo que ano passado eu treinei por 186 dias. A meta que eu tinha pro ano passado era treinar por 200 dias. Não concluí, mas também eu não fiquei chateada, porque caramba, 186 dias é muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. E eu sei que quando eu falhei, que foram os momentos que eu não consegui treinar, foi porque realmente não tinha jeito. A vida é cheia de imprevistos e eu tive muitos imprevistos na minha vida no passado. Alguns deles me impediam de treinar. Tinha dias que realmente não dava, eu também respeito muito meu corpo. Mas olha isso, hoje eu tenho esse número de 186 dias e quero ver se neste ano de 2026 eu consigo bater este recorde que eu já bati ano passado. E outra coisa, é muito importante você só se comparar consigo mesma. Só se compare com a sua versão do passado. Não fica, porque a blogueira de sei lá o que treinou todos os dias do ano. Problema dela. Você tem que se comparar com você, tá bom? E se orgulhar pelas suas conquistas.
Esses foram os conselhos, as dicas para você se sentir mais motivada para treinar em casa. Me conta aqui nos comentários se eles foram úteis, se eles te ajudaram. Convido vocês novamente a entrarem para o nosso grupo no Gym Reddit, o link está aqui na descrição. Também convido vocês novamente a se inscreverem no canal. Deixa um like nesse vídeo porque isso me ajuda bastante. Estou com essa meta de voltar ativa aqui com o canal e se tudo der certo, conseguiremos postar um vídeo por semana a partir de hoje. Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo.